orando com você, tá bem? Pai, eu quero ser grato a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando de trazer uma live. Você sabe que eu tenho feito isso com um único propósito, de fazer chegar aos outros aquilo que o Senhor trouxe a mim. Pai, eu estou aqui como um instrumento, como um canal, na iniciativa de não reter aquilo que eu creio ser libertador para a vida das pessoas. E eu sou tão grato a Ti, Pai, por termos a condição de fazermos isso por meio da internet, que toca a vida de muitas pessoas ao mesmo tempo, que é capaz de ir em lares, noutros estados, noutras cidades, Pai, e eu te sou grato por isso. Oro que aquilo que eu não consegui dizer, o Teu Espírito diga. Pai, cada pessoa que entrar ali, clicar e entrar nessa live, ela seja envolvida pela unção do Seu Espírito, por uma atmosfera de libertação que só a Tua palavra pode promover, e que o Espírito de sabedoria e de revelação promova nessa noite a abertura dos olhos, do entendimento, para que onde a Sua palavra entrar, o engano saia, a dureza saia, a vida da Sua palavra faça sair a morte, a tristeza, enfim, Pai, nós cremos que a Sua palavra é Espírito e é vida, e eu creio no poder dessa palavra esmiuçando a penha, quebrando a pedra, quebrando toda a dureza, Pai, e libertando as pessoas, porque a Sua palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, amados? O Senhor colocou algo no meu coração tremendo, e para falar com vocês. E eu não sei se você viu aquele bannerzinho que eu sempre faço e sempre envio. Lá tem dizendo que o tema de hoje é o mistério que esteve oculto. Essa frase eu não tirei de lugar nenhum, assim, não inventei. Na verdade, isso é Paulo falando. E eu gostaria de começar lendo com você. Deixa eu acompanhar o tempo aqui. Começar lendo com você Colossenses capítulo 1, versículos 24. A Josiane entrou ali também. Josiane do Kleber, um abraço, querida. Deus te abençoe. Um beijo nos guris aí. O Canhanja é um homem, né? Então, vamos lá. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Vamos falar sobre o mistério que esteve oculto. Você vai ver isso como de uma forma que você nunca viu, e isso vai te ativar por dentro. Vai te deixar assim, ó, aleluiado, como eu costumo brincar. Colossenses capítulo 1, versículo 24 diz assim: agora me alegro nos meus sofrimentos por vós. Isso é Paulo falando aos Colossenses. E completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Perceba que Paulo estava falando aqui sobre uma postura desbravadora. Ele estava dizendo, especificamente no meu ministério, eu estou abrindo os caminhos para que vocês passem. Ele disse, eu estou completando na minha vida aquilo que resta dos sofrimentos de Cristo. E ele diz, em benefício do seu corpo, que é a igreja. Está falando de mim e de você. Da qual me tornei servo de acordo com a convocação de Deus, que me foi otorgada para convosco, a fim de tornar completamente conhecida a palavra de Deus. Versículo 26, ênfase no versículo 26. A palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos. Preste atenção, ele está falando de algo, eu quero que você entenda tudo, então por isso que eu estou pausando para pontuar. Tem ali um Edilmão oficial, não sei quem é, mas seja muito, muito bem-vindo. Perceba que ele está falando de algo que esteve oculto no passado e que agora foi revelado. Ou seja, a ênfase, o cerne dessa nossa live hoje é algo ou uma condição que por muito tempo as pessoas não viveram, mas principalmente não viveram porque ela não havia sido manifesta ainda. As pessoas não tinham clareza sobre isso. E você vai entender o que eu estou falando. Vou repetir o versículo 26 e diz, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, a quem Deus, entre os que não são judeus, aprouve dar a conhecer as riquezas da glória desse mistério, presta atenção, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Rapaz, isso aqui é tremendo. Paulo começa a falar, e quando chega no 26... No 25 ele diz, falando do Evangelho, ele diz, do qual me tornei servo de acordo com a convocação de Deus, que me foi outorgada para convosco, a fim de tornar completamente conhecida a palavra de Deus. Quando Paulo diz tornar completamente conhecida, deixa subentendida aqui a verdade de que faltava um derramar de conhecimento para que essa palavra ficasse completa. Isso não está falando sobre um indivíduo ter todo o conhecimento.
mas está falando sobre um derramar de conhecimento que foi manifesto naquela época, e Paulo foi porta-voz, ele foi chamado para ser o porta-voz disso. E ele está falando aqui de uma coisa completamente nova, a ponto dele dizer assim, ó, a fim de tornar conhecido completamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, a quem Deus, entre os que não são judeus, aprove dar a conhecer as riquezas da glória desse mistério. Não sei se você percebeu outra observação aqui, que aprove a Deus dar a conhecer isso àqueles que não são judeus, ou seja, os gentios que se tornaram igreja, é sobre isso que eu quero falar hoje. Foi quem primeiro teve contato com isso. Não foi Israel, não foi o povo lá, os judeus. Por isso que a gente precisa entender, amados, que nós estamos numa outra aliança e numa aliança superior. Agora, que mistério é esse? Que as pessoas não viveram no passado e estão vivendo agora, a ponto dele falar que é algo que foi revelado agora aos seus santos, e a gente sabe que essa é a forma com que Paulo chama os crentes, os santos de Éfeso, os santos da Galácia, e por aí vai. Você está comigo? Veja, que mistério é esse? Coisa linda, ele vai dizer assim, ó, a quem Deus, entre os que não são judeus, aprove dar a conhecer as riquezas da glória desse mistério, o mistério que esteve oculto. Qual foi o mistério que esteve oculto e que foi revelado aos santos? A frase final diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Mas pastor, eu já ouvi isso tantas vezes, o que é que isso quer dizer? Amados, isso é significativo demais. Isso é toda a diferença que existe da aliança passada para a nossa aliança. Tem a ver não com alguém necessariamente ou com alguma coisa, mas tem a ver com uma condição que só foi manifesta a nós, né? Eu digo a nós, a igreja, e eu quero lhe levar pelo Espírito a entender isso. Por isso que eu quero que você fique bem ligado comigo. Vai mandando aí, convida pessoas. Esse tema é muito, muito, muito importante. Se eu e você, se a gente olhar para a história da humanidade, pela perspectiva da relação, fique ligado comigo. Se a gente olhar como se fosse uma linha do tempo para a história da humanidade, desde a criação, pela perspectiva da relação do homem com Deus, a gente vai ver um gráfico assim, ó. A relação do homem com Deus começou assim, e teve uma queda, e depois ela voltou ao seu lugar linear. Ela voltou a esse traço, vamos dizer assim, do gráfico. Presta atenção, estou falando da relação do homem com Deus. Começou assim, ou seja, Deus criou Adão vivo no espírito e ele se relacionava com ele em espírito, e essa é a essência. Deus criou o homem para se relacionar com ele. Mas como eu disse a você no gráfico, a gente vai presenciar uma queda, a gente vai presenciar um vale nesse plano que seria a relação do homem com Deus. Até que num dado momento esse gráfico sobe novamente. E eu não sei se você sabe do que eu estou falando. Eu estou falando exatamente de Deus provisionando Cristo para devolver a nós a nossa posição de relacionamento com Deus. Agora, o que é que isso tudo tem a ver com o que é que isso tudo tem a ver com o mistério que esteve oculto nas eras passadas, né? E que é Cristo em nós? Amados, eu preciso que você entenda isso e entenda com seu espírito. Nós já falamos nas outras lives que Deus criou o homem para se relacionar com ele no mesmo nível, no nível espiritual. Quando eu falei sobre retidão, nós entendemos isso, que Deus, quando chegou para Adão e disse, onde estás? Ele estava falando de uma destituição e não de um lugar físico. Ele disse, você saiu, você decaiu de um lugar. Eu te deixei numa posição e você decaiu dali. Então quando Deus vem e fala com Adão, ele não está falando de um lugar, mas ele está falando de uma posição. E o homem nasceu aliançado com Deus. Ele nasceu com essa condição de se relacionar com Deus. Isso é o plano original de Deus, criar o homem para se relacionar com ele, para que o homem estendesse o reino de Deus aqui na terra. Só que quando o homem pecou, ele perdeu essa condição, né? Você veja que eu venho falando isso nas lives. Ele perdeu essa condição de relacionamento, ele perdeu essa condição de estar vivo com Deus, e a partir daí, falei isso também nas lives passadas, tem alguém testando o motor de um carro aqui, não sei se você está ouvindo isso,
Eu falei nas lives passadas que a partir de então foi estabelecido o princípio dos sacrifícios que viabilizava a relação, ainda que de forma paliativa, a aproximação, a aceitação, falando sobre retidão, eu usei essa expressão, do homem com Deus. E, perdão, amor, vou precisar de um pouco de água, sempre eu esqueço que obra é essa. E desde então, muito obrigado. Desde então passou a ser assim a relação do homem com Deus. Quando Adão pecou e Eva pecou, o homem não parou de ter relacionamento com Deus. Ele continuou tendo relacionamento com Deus, só não era mais no mesmo nível, porque o homem era vivo espiritualmente e morreu espiritualmente. E morte espiritual é separação de Deus. Então, para a gente entrar, mergulhar dentro do nosso tema, eu quero que você entenda que toda a base da relação do homem com Deus na antiga aliança, até Cristo ser provisionado e até haver a manifestação do novo nascimento, e nós vamos ver textos bíblicos sobre isso, era o homem com Deus, ou Deus com o homem. E o que Paulo está dizendo aqui, e a gente vai entender hoje, que é a grande diferença da aliança passada para a aliança atual, é que não é mais o homem com Deus, ou Deus com o homem, é Deus no homem. O grande milagre da recriação, o grande mistério que esteve oculto nas eras passadas e que foi manifesto agora, foi a mudança dessa base, de que nós já estávamos ricamente abençoados com a realidade de Emanuel. Qual é a realidade de Emanuel para nós? O que é Emanuel? Ou o que significa Emanuel? Deus conosco. Isso já é abençoador, sim ou não? Claro, Deus conosco, Emanuel, Jesus, Deus manifesto aqui. Só que isso é tão tremendo, mas o mistério que esteve oculto nas eras passadas é tão tremendo que mudou esse padrão de Emanuel, de Deus conosco, para Deus em nós. Você já parou para pensar nisso? E é isso que Paulo está fazendo. Vocês que são judeus nunca experimentaram isso, até que Deus manifestou isso a princípio aos gentios. É o que ele está dizendo aqui nos textos que eu li. Ele diz, deu a entender aos gentios a riqueza desse mistério, que é o que? Cristo em nós. Não é somente Deus conosco. Claro que Deus também, a presença de Deus está constantemente disponível. Mas existe uma diferença entre a presença disponível e a presença manifesta. Por causa da onipresença, que é um atributo unicamente de Deus. Um abraço à minha sobrinha Natália, Márcia Cibele, uma grande amiga, está nos acompanhando aí, né? Que sempre vende as passagens, a gente. Allen, um abraço, Allen. Eu vi sua live esses dias, muito bom, meu irmão. Fiquei feliz contigo, Deus te abençoe. Então, fica com essa, olha essa frase, amados. Você vai me ouvir, e ver também, né, se você está vendo. Repetir várias vezes isso, porque é o tema da nossa live de hoje. Sobre o que Paulo estava falando, o mistério que esteve oculto nas eras passadas. Paulo estava falando de que mudaria completamente o formato de relacionamento do homem com Deus, daquilo que foi na antiga aliança e daquilo que é agora na nova aliança, e que deve ser. Quando Deus manifestou Jesus, que teve aquela aparição do anjo a Maria, né? E vale salientar que Jesus ministrou 3 anos e meio aos seus, ou seja, aos judeus. Era uma ministração direta aos judeus, até que ele fosse rejeitado e entrasse a plenitude dos gentios. Por isso que quando aquela mulher sirofenícia chegou e disse que estava com a filha doente, Jesus disse, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Jesus não estava tratando aquela mulher mal, ele não estava rejeitando aquela mulher, mas ele estava só mostrando um princípio. Por enquanto eu estou ministrando aos perdidos da casa de Israel. Se eles não vão receber isso, aí você pega para você. E a mulher entendeu isso, porque ela disse, é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem dos seus donos. E ali Jesus identificou como uma grande fé. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? É para você entender que até nesse ponto, onde Cristo foi manifesto, a fala de Gabriel com Maria ali, a anunciação de Cristo, era para esse ministério terreno dele, no resgate, na ministração direta aos judeus. E por isso ele foi chamado de Emanuel, que é Deus conosco, que já é algo tremendo. Imagina nós sem Deus. E agora estava uma manifestação de Deus conosco. Jesus, lá em Filipenses capítulo 2,
esvaziando-se da sua glória, esvaziando-se da sua natureza. A Bíblia diz, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assumiu forma humana, não é isso? E isso já seria bom demais, já seria extraordinário, já seria motivo para eu e você nos apegarmos a ele, nunca mais nos soltar. Mas Paulo fala de uma coisa ainda mais sublime. Paulo fala de algo que não aconteceu no passado, que não aconteceu com os melhores vultos, com as melhores pessoas, vamos dizer assim, ministros da antiga aliança, mas Deus provisionou para mim e para você, e é por isso que Deus estabelece uma diferença. Quando ele fala da antiga aliança, em comparação com a nova, ele diz que a antiga aliança era baseada em morte, e a nova aliança baseada em vida. A antiga aliança foi impressa na pedra, a nova aliança no coração. Você está comigo? E o grande diferencial era Deus conosco e agora Deus em nós. Os profetas do Antigo Testamento não experimentaram Deus nele, experimentaram Deus com ele. Mas isso estava reservado para mim e para você. Então, eu escrevi aqui, ó, o mistério que esteve oculto, segundo Paulo, é o grande milagre que nos fez igreja. Amados, a gente precisa entender isso. Eu amo de paixão o povo gaúcho. Todo mundo está ouvindo aí meu sotaque, inclusive os gaúchos aí que estão me acompanhando, sabe que eu não sou daqui. Minha cunhada Marisa entrou ali, um beijo, cunhada. Sabe que eu não sou daqui, pelo meu sotaque você já percebeu, né? Eu sou da Paraíba, eu sou nordestino e tenho orgulho de ser nordestino. Mas por que eu entrei nisso? Para dizer, eu amo esse povo aqui, foi Deus que me trouxe para cá, é um povo bonito, estou até ficando mais bonito de estar aqui junto com eles. Só que eles dizem uma coisa aqui, eles dizem assim, ó, eu sou de igreja. E isso não vai levar você para o inferno, você dizer que é de igreja, isso não é um pecado, mas eu acredito que verbalizar constantemente essa expressão, eu sou de igreja, lhe coloca como sendo um componente de algo e não um membro de algo, porque na verdade Deus não nos fez em Cristo para ser de igreja. Na verdade Deus nos fez em Cristo a igreja. Na nossa compreensão genérica, igreja é meu cunhado Edson, Ed, um abraço, na nossa compreensão natural, igreja são os templos, igreja é o lugar onde as pessoas se reúnem. Mas na compreensão bíblica, igreja não é uma organização, igreja é um organismo. Então se eu digo que eu sou de igreja, é a evidência de que eu tenho uma compreensão sobre isso limitada. Entenda, eu não estou aqui lhe julgando, nem muito menos dizendo que você perde a salvação por causa disso. Eu estou só dizendo que você não está munido da compreensão completa. Quando eu digo eu sou de igreja, eu estou dizendo que simplesmente eu faço parte de algo, no sentido social. Mas quando eu digo eu sou igreja, eu faço parte daquilo, não no sentido social, mas no sentido membral. Existe essa palavra? Me ajuda aí, professores de português. No sentido de que nós somos parte daquilo, no sentido de que nós somos membros. Você vê que Jesus está pregando aqui no seu ministério terreno, né? E tem uma hora que ele está falando com Pedro e tinha sempre uma sessão de interrogações, e teve uma hora que disseram ele é um profeta, outro dizia ele é Elias que voltou, e num dado momento Jesus perguntou, e vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro, você já ouviu sobre isso, né? Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E depois disso ele diz, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está no céu. E disse, porque tu és Pedro, não vou entrar nesse detalhe, porque a minha ênfase é sobre igreja. Ele diz, porque tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Salvo engano, foi a primeira vez que a expressão igreja foi mencionada aí. Então, para a gente entender isso, lembra que nós estamos falando sobre o mistério que esteve oculto nas eras passadas e que foi manifesto aos santos agora. Igreja é uma palavra grega que na verdade alguns falam eclésia, mas no grego não tem esse fonema de Z. Aqui no português você bota um S entre duas vogais, ele tem som de Z. No grego não tem o fonema S. No grego a palavra eclesia,
eclesia. E mais também, aqui não é uma escola de grego, você não vai ser julgado por causa disso. Você pode falar eclésia ou eclesia, como você quiser, mas no certo seria eclesia, que quer dizer tirados para fora. E ali Jesus estava falando com eles, implantando uma nova realidade. Ele começou a dizer assim, ó, você é Pedro, e sobre esta pedra, sobre a revelação que ele teve de que ele era de que aquele que estava diante dele era o Cristo, ele disse: eu vou edificar a minha eclesia, a minha igreja. A partir daí eu vou criar a igreja, que são os separados, os chamados para fora. Tá comigo? Os chamados para fora. E só para você entender isso, ser povo de Deus, israelita, judeu é uma coisa, ser igreja é outra completamente diferente. A Bíblia, ela vai tratar, se você pegar toda a narrativa bíblica, ela vai estar sempre se dirigindo a 3 grupos de pessoas. Isso aqui é fundamental, isso aqui é coluna. Quem entender isso aqui vai entender as outras coisas. A Bíblia trata com gentios, judeus e igreja. Só para vocês entenderem, alguns devem saber completamente. A Rosi está dizendo que está oscilando. Aí, se mais alguém tiver com esse problema, vocês avisem aí. Amados, a Bíblia fala sobre judeus, gentios e igreja. Te ajudar porque o tempo está passando. O que seriam gentios? Falando na Bíblia. Não é gentil com L, tá? Gentil de gentileza, não é isso. Gentil com O no final. É gentil, essa palavra gentil quer dizer todas as pessoas que não tinham aliança com Deus. Até se manifestar a primeira aliança, a aliança abraâmica lá, todas as pessoas eram tidas como gentios. Tá comigo? Então, gentios seriam povo sem Deus. Judeus é o povo judeu, ou seja, Abraão foi o primeiro judeu. A partir de Abraão ali foi gerada a nação de Israel. Abraão foi o primeiro judeu. Já dois grupos aqui, gentios, povo sem aliança, né? Ou antes das alianças ou depois das alianças. Povo sem Deus, isso define gentio. Judeus é o povo de Deus que nasceu a partir de Abraão, nasceu o povo judeu ali. E igreja. Igreja é aquilo que nós somos e não o lugar onde vamos. Igreja é exatamente o mistério que esteve oculto nas eras passadas. Quando você lê o profeta Daniel, quando você lê o profeta Zacarias e outros profetas, o próprio Isaías, você vai ver que eles fazem citações sobre o fim. O livro de Daniel é um livro completamente escatológico. Ele vai falar sobre o fim, sobre o anticristo, vai falar sobre o abominável da desolação, que é quando o anticristo vai colocar a sua imagem dentro do templo, no lugar da adoração. Daniel vai falar sobre aquelas estátuas, cabeça de ouro, peito de prata e por aí vai, que são os reinos Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma e por fim o reino do milênio. E sempre que ele fala isso, você vai ver, ele vai falar sobre o nascimento de Jesus. Isaías diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, Isaías 9 a partir do 6, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías falando do nascimento de Jesus. Depois Isaías fala da morte de Jesus, e ele veio como um broto de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, era um homem de dores, experimentado no trabalho, como um de quem os homens escondiam o rosto, não víamos beleza nele, mas ele foi moído pelas nossas transgressões, certamente ele levou sobre si, né? Isaías 53, versículo 4, as nossas enfermidades no madeiro, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus, mas ele foi moído pelas nossas transgressões, pisado pelas nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pastor Robson Ribeiro, um abraço, meu amigo. Então, isso aqui é Isaías falando sobre a morte de Jesus. Se você lê Daniel fala com muito mais detalhes sobre o tempo do fim, e fala sobre Jesus nascendo, Jesus morrendo e a segunda vinda de Jesus com poder e grande glória. Mas Daniel não fala sobre a igreja, Daniel não fala sobre o arrebatamento. Por quê? Porque isso estava oculto a eles, porque a igreja só se manifestou depois que Israel rejeitou a mensagem. É aquela parábola da figueira que foi cuidada por 1 ano, 2 anos e não frutificou, e a pessoa cuidava ali, regava, e até que num dado momento ela foi cortada. Quando
os judeus rejeitaram Jesus, e isso fica claro lá no Evangelho de João, versículo 11, veio para os que era seu, falando dos judeus, mas os seus não receberam. Então entrou o que a Bíblia chama de, que a teologia chama de plenitude dos gentios, que é a era da igreja, a dispensação da graça, a dispensação que eu e você estamos vivendo, amém? Então, o que é a igreja? A igreja é o mistério que esteve oculto nas eras passadas. Quando a gente está ensinando escatologia, a gente fala sobre os picos proféticos. O que são picos proféticos? São as colunas que os profetas viam dos acontecimentos. A saída do povo para reconstruir o muro de Israel, a entrada de Jesus em Jerusalém naquele jumentinho, depois o dia que Jesus foi morto, o dia que ele ressuscitou, eles viam, os profetas viam o dia que Jesus desceu com poder e grande glória na sua segunda vinda, não nas nuvens para arrebatar a igreja, mas com poder e grande glória, e botou os pés no Monte das Oliveiras. Lá em Zacarias diz, de fato, que ele se abriu de alto a baixo. Isso os profetas viam. Mas o que eles não viam? Eles não viam a igreja. Por quê? Porque a igreja é o que Paulo diz no texto que eu li aqui, ó. 26, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, a quem Deus, entre os que não são judeus, aprove dar a conhecer as riquezas da sua glória, a glória desse mistério, que é o quê? Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Quando é que nós nos tornamos igreja? Quando, por crer no que ele disse, por crer na obra dele, na verdade, na obra de Cristo, nós o recebemos. E agora, quando Jesus cumpriu as justas exigências da lei, ali naquela cruz, e ele sofreu calado, a Bíblia diz, como um cordeiro mudo, ele não reclamou, todo tipo de sofrimento, de açoite, de punição, a palavra é essa, punição, Jesus foi punido. Agora, por que Jesus foi punido? Pelos nossos pecados, todo tipo de punição ele sofreu. Num dado momento, num esforço sobre-humano, ele entregou o seu espírito ao Pai, mas antes de fazer isso ele disse, está consumado. Quando ele disse está consumado, tetelestai, ele estava dizendo, eu concluí, a obra foi feita. A minha e a sua Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aquele véu era que separava o lugar, o santo lugar do santíssimo lugar, ou santo dos santos, como queira, onde estava a representação da presença de Deus. Na arca da aliança, a vara de Arão que floresceu, os pães da propiciação, enfim. E ali estava a presença de Deus. O que é que isso tem a ver com o que a gente está falando e com Cristo em nós? Quando Jesus disse, está consumado, que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Bispo César, um abraço, meu amigo. Marco Luiz, meu cunhado, um abração para você, ex-cunhado. Glória a Deus pela vida de vocês. Quando ele disse está consumado, que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, o que aconteceu? A presença de Deus que estava presa ali, presa só no sentido figurativo, que estava restrita, melhor dizendo, ali, e que só tinha acesso o sacerdote de ano em ano. Ela saiu daquela caixa e veio habitar dentro de mim e de você. Isso é a riqueza que ele diz aqui, ó, conhecer as riquezas da glória desse mistério. Isso é uma riqueza, amados. Nós somos vasos de barro cheios de ouro. Nós somos vasos que não tinham honra alguma, mas agora nos tornamos templos do Espírito Santo. Morada de Deus. Você está comigo? E só para que isso fique ainda mais enraizado, eu quero que você abra comigo no livro de Efésios, capítulo 2, e nós vamos ainda lançar umas bases ainda melhores. João Hélio Rodrigues, meu cunhado também, casado com a minha cunhada, mas a gente chama de cunhado, considera, né? Um abraço, seu João, um abraço, minha cunhada Márcia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, o objetivo dessa live é fazer a gente entender, ou trazer iluminação, e a minha confiança está na pessoa do Espírito que habita dentro de você para te ajudar a entender isso, amém? Quando nós lemos aqui Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 11, essas coisas que eu estou falando aqui vai ficar muito mais patentes. Elas vão ficar muito mais claras. Perceba aqui que Paulo está falando com a igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso é uma cidade grega, não era povo judeu, mas que havia se convertido. Se você for para o começo do capítulo 2 de Efésios, você vai ver que ele vai falar que anteriormente a gente era gentio por nascimento, separado de Deus, das alianças, enfim.
Quando chega no versículo 11, ele vai explicar isso ainda de forma mais detalhada. Explicar o que, pastor Mário? O que aconteceu? O que é o mistério que esteve oculto? Ele vai dizer que a partir da manifestação de Cristo, um novo tempo foi gerado, porque um novo homem foi criado. O que é isso que você está dizendo? Um novo homem foi criado. Não é um novo homem, uma nova figura que eu estou dizendo. É que haviam 3 grupos de pessoas. Gentios, na ordem. Judeus. E agora Paulo vai dizer que qualquer pessoa desse grupo aqui, gentio ou judeu, que recebeu, que ouviu, creu e recebeu a obra de Cristo, se tornou um novo homem, chamado igreja. Mas vamos ler que é para você ver. Isso é o mistério que esteve oculto. Capítulo 2, versículo 11, diz assim, portanto lembrai-vos que anteriormente eram gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas. Estáveis no sentido que estavam, porque essa linguagem bíblica, estavam naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Versículo 13, todavia, agora em Cristo Jesus, vós, preste atenção, eu vou pausar aqui para você ver que nessa conversa aqui, Paulo vai ele vai citar 2 grupos, claramente, tá? Ele vai dizer assim, todavia agora em Cristo, vós que estavas distante, então ele está fazendo referência a um povo que estava distante. Como ele está escrevendo aqui aos gentios, a gente sabe que ele está falando de todo aquele que não é judeu. Na concepção dele, distante. Por que distante? Porque Cristo foi manifesto num lugar geográfico. Deus precisava mandar Jesus para algum lugar. Então Israel foi o lugar escolhido. Israel é a referência geográfica da manifestação de Cristo a nosso favor. E aqui Paulo está dizendo, se não está em Israel, estava distante, né? Tanto geograficamente, como ele diz anteriormente, alheio às alianças de Deus. Então ele não se considera, ele como judeu, não se considera distante nem separado, porque embora eles não tivessem ainda vivido Cristo em nós, ou Cristo neles, mas eles tinham aliança. Eles viviam a aliança mosaica, eles já tinham vivido outras alianças, né? Vamos para cá. Todavia agora em Cristo, versículo 13, vós que estavais distante, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Veja que está falando aqui que um grupo que estava distante foi aproximado. E o dispositivo me permite usar essa linguagem. Que viabilizou essa aproximação foi o sacrifício de Jesus. Ele diz, o sangue de Cristo. Veja só. Mediante o sangue de Cristo, versículo 14. Portanto, ele, Cristo, é a nossa paz. ênfase na continuidade. De ambos os povos fez um. Que ambos, pastor? O que eu acabei de explicar. Os que estavam distantes, todos os gentios, sejam das redondezas de Jerusalém, ou até aqui, da América do Sul, do Brasil, do Rio Grande do Sul, aqui em Pelotas, de Caicó, no Rio Grande do Norte. Cadê o povo que está nessa live? Quem mais está de outro lugar? De Cajazeiras, lá, a Érica, de Brasília, o bispo César. Enfim, estão comigo? Todos nós estávamos nesse grupo dos que estavam distantes. Por quê? Porque o que define isso é alheio às alianças de Deus, sem Deus no mundo, as coisas que nós lemos aqui. E o que ele diz? Ele é a nossa paz, Cristo. Ele vai dizer de ambos, ou seja, dos que estavam distantes e os que estavam perto. Quem são os que estavam perto? Luiz Bento Fernandes, esqueci de falar. Quem eram os que estavam perto? Eram eles que tinham as alianças, a aliança mosaica. Né? Então ele estava dizendo, por causa do que Cristo fez, ele que é a nossa paz, de ambos os povos fez um só. Pastor, o senhor está falando sobre o quê? Sobre o mistério que esteve oculto nas eras passadas. É o que você é e não aquele que você faz parte. A partir de hoje você vai desmanchar essa ideia. Você não é de igreja, você é a igreja. A igreja, o organismo vivo, a habitação do Espírito Santo. Veja, de ambos fez um só. E derrubando o muro de separação no seu próprio corpo, perceba que ele está falando de Cristo, no seu próprio corpo, desfez
toda inimizade, ou seja, versículo 15, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenança para em si mesmo, isso é lindo demais e está na Bíblia. Isso está na Bíblia, eu estou só lendo, vou ler de novo. Anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças para em si mesmo, está falando de Cristo, dos dois criar um novo ser humano. Lembra que eu estou lendo na versão NVI, mas não importa a versão que você está lendo. Na verdade, isso aqui é King James. Oh, glória. Anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz. E reconciliar com Deus. De novo, dos dois em um só corpo, ou melhor, reconciliar com Deus, os dois em um só corpo, pelo ato da cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda... Essa palavra é tão difícil que eu vou ter que parar para ler. Pelo ato da cruz, ele destruiu toda irreconciliabilidade. Irreconciliabilidade. Diga isso aí, que eu lhe pago se você disser. Ele destruiu, pelo ato da cruz, ele destruiu toda irreconciliabilidade. Ou seja, o que Deus fez em Cristo na cruz foi destruir posicionalmente tudo aquilo que separava o homem dele. É por isso que chama de religião, porque essa palavra vem da raiz religar. E foi isso que Deus fez em Cristo, reconciliando o mundo com Ele. E ninguém reconcilia quem está junto, só reconcilia porque esteve separado. Está comigo? Por intermédio, versículo 17. E vindo Ele, Jesus, proclamou a paz para vós que estavam longe, gentios, e da mesma forma para nós, os que estavam perto, judeus, pois por meio deles... Tanto nós, judeus, quanto vós, gentios, temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Versículo 19. Portanto, não sois mais estrangeiros, vocês gentios, eu e você. Não somos mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, somos cidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a pedra principal, angular de alicerce. Desse alicerce, nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados, para quê? Para a morada de Deus no Espírito. Aleluia! O que é o mistério que esteve oculto? É um nível de relacionamento onde Deus conosco já é bom demais, mas esse nível de relacionamento é Deus em nós, é Cristo em nós, a esperança da glória. Deixa eu dizer para você aprender, Fabiane Gouveia, um abraço querida, saudade, para você aprender a valorizar a aliança que eu e você, amados, você admira Davi? Eu admiro demais Davi. Você admira Moisés? Nossa, Moisés foi uma pessoa tão admirável que quando ele falou de Jesus, ele disse, tá vindo um profeta aí semelhante a mim. O cara era seguro, ele estava resolvido, tá comigo? Então você valoriza Salomão, Sansão, essas pessoas, claro, essas pessoas elas foram desbravadoras. Só que existe algo, amados, que a gente fica com saudosismo em relação a essas pessoas, quase como se a gente nunca fosse atingir um patamar de funcionalidade. Existe algo na aliança que eu e você vivemos, que essas pessoas que eu citei aqui nunca experimentaram, que foi Deus dentro delas. Sabe o que a Bíblia ensina? É que o Espírito de Deus na antiga aliança, ele vinha sobre. Tem dois aspectos da unção. É a unção sobre e a unção em. A unção sobre é para fazer algo. E a unção em é para nos transformar. A unção sobre é para você fazer alguma coisa. E a unção dentro é para transformar você em algo ou em alguém. E quando o Espírito veio morar dentro de nós, foi para nos transformar em filho. Quando a unção vem sobre nós, nos capacita a fazer coisas. Então o Espírito do Senhor vinha sobre Sansão e ele rasgava um leão como se fosse papel, carregava um portão de bronze por quilômetros, matava 1000 com a queixada de jumento, montões e mais montões. É só você ler a história. Mas o Espírito não estava dentro dele, o Espírito vinha sobre ele. O que Jesus fez foi destruir a inimizade, destruir a separação para criar um novo homem. Foi o que nós lemos aqui, chamado igreja. Um novo ser humano. Que novo ser humano é esse? É a recriação de Deus. Um homem apto a receber o seu Espírito. A ser templo do seu Espírito. E essa aptidão
essa habilidade aqui não é meritória, ela não é uma conquista, porque ninguém poderia conseguir isso. Por isso que Deus enviou Jesus para nos fazer o que somos. A Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a sua justiça. Mas eu estou quase dançando aqui. É que aqui a minha casa é chalé, o piso é de madeira, se eu der uma balançadinha você vai ficar zonzo aí na sua casa, porque treme tudo, mas isso é para deixar qualquer um aleluiado. E Paulo estava dizendo: essa palavra foi confiada a mim, eu vou fazer conhecida de forma plena a todas as pessoas, para elas entenderem que é possível ter uma relação com Deus de forma muito mais ampla do que foi no passado, porque se já era bom estar com Deus, imagine Deus estar em você. Está comigo? A riqueza desse mistério, Paulo diz, mistério que esteve oculto nas eras passadas, que é o quê? Cristo em nós, a esperança da glória. Deus sempre nos criou para a gente, ou melhor, Deus nos criou para que a gente sempre nos relacionasse com Ele. Esse sempre foi o propósito. A queda do homem comprometeu de forma paliativa. Por isso que eu falei no começo dessa live, se a gente olhar para a linha do tempo, a relação do homem com Deus como se fosse uma linha do tempo, e a gente olhar pela perspectiva da relação, você vai ver que começou assim, ó. Ou seja, o homem aliançado com Deus lá no Éden, mesmo espírito. Mas teve uma hora que criou um vale, que foi a separação. E esse vale durou da queda de Adão até a manifestação de Cristo. Agora, quando Cristo se manifestou, Ele devolveu a nossa dignidade de filho. Quando Cristo morreu, Ele devolveu a nossa posição. Sabe, Ele colocou um anel no nosso dedo, como aquele pai fez com o filho que voltou. Uma sandália nos nossos pés. E disse: eu já não vos chamo mais de escravos, vocês são filhos, vocês são amigos. E nós fomos comprados, a Bíblia diz, porque nós pertencíamos a outro reino, nós estávamos debaixo de uma parentela de maldição, mas Deus enviou Cristo para nos resgatar do império das trevas e nos plantar no reino do seu Filho amado. Eu quero que o Espírito Santo ajude você a entender hoje, que se você se acha um verme, se você se acha um bicho, você é o bicho mais poderoso que existe. Você é o verme mais cheio de conteúdo, porque o Espírito habita dentro de você. Se você nasceu de novo, o véu do templo que foi rasgado liberou o Espírito para morar dentro da minha e da sua vida. E fazer de mim e de você propriedades de Deus, de forma que a Bíblia diz: vocês são templos do Espírito e pertencentes a Deus. Estão comigo? Veja o que diz em 1 Coríntios capítulo 6. Já estamos caminhando para o encerramento dessa live poderosa. Cristo em nós, o mistério que esteve oculto nas eras passadas, a igreja. Diga: você não é de igreja, você é a igreja. A igreja não é o lugar que a gente vai, a igreja é quem nós somos nele. A igreja não é uma organização, é um organismo vivo. Veja, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16, diz assim, ó: não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela. Não quero dar ênfase à prostituta, é só para pegar o princípio de que quem se une se torna um. A continuidade diz: porquanto está escrito, os dois são uma só carne. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Deixa eu ver o versículo. Acho que eu pulei um aqui. 1 Coríntios 6. Vamos lá, meu filho, abre aí. Aleluia! Fez um silêncio agora, não foi? Fique ligado aí, que eu vou só ler aqui. Aqui o troço tá meio atrasado. Que obra é essa? Tá, o versículo 18 vai dizer isso de forma ainda mais detalhada. Ele vai dizer: não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo? No 19. Abre, meu filho. 6,19 diz: ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós. Que habita em vós. É tão bom, amados, ver ou perceber a unção sobre a nossa vida. O Espírito
Espírito vindo sobre a nossa vida. Mas mais do que isso, uma consciência a gente precisa desenvolver do Espírito habitando em nós. Porque não é uma visitação, embora hajam visitações, e quando a gente usa a expressão visitação, a gente está falando sobre uma manifestação para um fim. Mas mais do que uma visitação, é melhor morar junto. Mais do que ver esporadicamente, é melhor estar o tempo inteiro. E a Bíblia diz, vocês não sabem por quanto está escrito que aquele que se une... O 17 vai dizer, entretanto, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, versículo 19, o qual tendes da parte de Deus e que não pertence a vós mesmo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. O 17 diz, quem se une ao Senhor se torna um espírito com ele. Na antiga aliança, não tinha como se unir a Deus e se tornar um espírito com ele. Por quê? Porque nós lemos aqui que o que fez isso foi a obra de Cristo, foi o seu sangue. E Jesus inaugurou, vou dizer de novo, Jesus inaugurou uma nova condição. Antes de Jesus, ninguém tinha vivido isso. Vivido o que, pastor? Vivido a condição de ser filho de Deus, nascido no Espírito, nascido para não morrer mais. A Bíblia diz que Jesus veio como unigênito, mas ressuscitou como primogênito. Como primogênito do Pai. Jesus abriu, inaugurou essa condição, onde depois dele veio muitos outros nascidos de novo, e entre eles estou eu e você, glória a Deus por isso. Eu e você somos o mistério que esteve oculto nas eras passadas. Nós somos a igreja. E a riqueza desse mistério é o que? É Cristo em nós. Cristo conosco já seria bom demais, já seria incomparavelmente bom, considerando que eu e você estávamos destinados ao inferno. Cristo conosco, Deus conosco, Emmanuel, já seria bom demais, mas nosso Deus é mais que suficiente. E Ele provisionou uma condição chamada igreja, novo homem, dos dois, gentios e judeus, Ele fez um só homem, a igreja. O texto diz que nós nos tornamos co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus, aleluia! Co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus, lá em Efésios capítulo 2, versículo... Deixa eu achar aqui. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Versículo 19 do capítulo 2 de Efésios. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele, o edifício inteiro, corpo, ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, o qual também vós, juntos, sois edificados para morada de Deus no Espírito. Porque Deus provisionou Jesus para que nós nascêssemos de novo, para que a gente tivesse condição de ser morada dele. Eu e você somos morada do Espírito. Nós somos o mistério que esteve oculto nas eras passadas. Nós somos a igreja. E a riqueza desse mistério é essa realidade, que os profetas da antiga aliança, os reis, os mais renomados, não puderam experimentar. E isso está escrito lá em Hebreus capítulo 11, versículo 39, quando ele diz assim, ó, essas pessoas passaram, apagaram o poder do fogo, foram passadas a fio de espada, andaram errantes no mundo, comeram gafanhoto e mel silvestre, pessoas de que o mundo não era digno deles. Quando chega no 39, ele diz... Mas eles morreram sem receber a principal coisa. E eles receberam muita coisa que eu e você nunca recebeu. Eles provaram muita coisa que talvez a gente nunca prove. Mas o texto diz assim, que sem nós eles não poderiam ser aperfeiçoados. Porque foi só na nossa dispensação, foi só depois de Cristo que se manifestou essa condição da gente ser nova criatura, baseado numa aliança superior, em promessas superiores, onde o padrão de Deus conosco, que já era bom demais, foi transformado em Deus em nós. Isso é a esperança da glória. Isso é a grandeza desse mistério que esteve oculto. E agora Deus não está somente comigo, Ele está em mim. Deus não está só me ajudando no sentido de estar no mesmo ambiente. Ele habita em mim. E isso faz toda a diferença. Se a gente tiver revelação sobre isso e começar a lançar mão dessas coisas, amados, a nossa vida vai ser completamente diferente. A igreja foi a recriação de Deus em Cristo.
Para quê? Para que a gente pudesse viver o plano, aquele plano que foi comprometido lá em Adão, a nossa dignidade de filho devolvida, a nossa condição de autoridade. A Bíblia diz, depois que Jesus se assentou à destra de Deus, depois de ter passado por tudo e vencido tudo, ele nos colocou juntamente com ele ali e nos estabeleceu reis e sacerdotes para a glória de Deus Pai. Aleluia, isso é tremendo, isso é mais que religião. Isso é mais que religião. Eu não sou de igreja, nem você. Você é a igreja. Você é o corpo vivo. Você é a eclesia de Deus. Você é a igreja de Cristo. Você se reúne num templo, a sua igreja tem tal nome, não tem problema, isso também é vontade de Deus. Mas você não é de igreja, você é a igreja. A igreja é o povo de Deus. A igreja é o corpo do qual Cristo é o cabeça. Nós fazemos parte uns dos outros porque fazemos parte do próprio Deus. Meu tempo está se encerrando, eu estou aleluiado. Entendeu o que é o mistério que esteve oculto nas eras passadas? Quando você estudar escatologia, você vai ver isso ainda de forma muito mais detalhada. Amém? Nesse dia eu vou cortar meu cabelo, tá, irmão? Vou ficar menos... mas sou bonito de todo jeito. E convencido, né? Se eu não disser, minha mãe tá longe, a minha esposa tá ali, então eu tenho que dizer. Estou brincando, eu sou bem brincalhão. Se você me conhecer, você vai ver que eu brinco bastante. Você foi abençoado? Escreva aí, nesses últimos minutos que tá faltando, 3 minutinhos. Escreva aí, você foi abençoado? Você indicaria essa live para alguém? Essa palavra, ela foi suficientemente impactante para você a ponto de você querer que outra pessoa ouça a mesma coisa? Então, indique para alguém. Vai ficar salvo no feed do Instagram e vai também, vou colocar também no YouTube. No YouTube, como eu já disse, eu vou cortar aquela parte inicial onde eu fico conversando com as pessoas até os 5 minutos primeiros, os 3 minutos primeiros, até entrar todo mundo. Mas esse é um tema maravilhoso, é a revelação da nova aliança. Você é crente da fé, você é crente da nova aliança. Não viva do passado, que quem vive de passado é museu. Lembra que as coisas da antiga aliança, a Bíblia diz que são sombra dos bens vindouros. Amém? Deus abençoe a sua vida. Ainda faltam 2 minutos. Quero que você escreva aí, você foi abençoado? Você indicaria para alguém? Então compartilhe. Compartilhe, quando tiver no canal no YouTube, compartilhe também, amém? Porque a gente precisa tocar a vida das pessoas com a palavra, não é com a religião. As pessoas já estão cheias de religião, elas não querem mais uma, mas a palavra de Deus pode libertar as pessoas, pode curá-las no seu corpo físico, pode curá-las na sua alma, pode colocá-las na posição que só Deus pode fazer. Um abraço a todos vocês, eu amo vocês, obrigado pela audiência, obrigado por compartilhar e por enviar os aviãozinhos aí. Estamos já preparando material para a próxima live. Prepare seu coração porque tem grandes novidades que eu acredito que vai surgir ainda essa semana ou no começo da semana que vem, mais tardar, mas desde já eu lhe convoco a ore comigo, pegue junto comigo, porque o chamado ele é irrevogável, os dons de Deus são irrevogáveis e o seu plano não pode nem vai ser frustrado. Então, pegue junto comigo, ore por mim. Nós somos igreja e nós vamos agir aqui como tal, como filhos da luz. Amém? Andando na luz, como filhos da luz. Sem competir com ninguém. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso. Eu amo vocês todos. Sejam abençoados em nome de Jesus. Beijo, mana magna. Vocês são bênção de Deus. Meu cunhado escrevendo ali Salmo 119, 130, que quer dizer, a exposição das suas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Aleluia! É um dos meus textos preferidos. Amém? Vai na paz, seja abençoado e até a próxima live. Eu estou aleluiado. Uhul! Deus é bom. Amém? Aleluia!